Boa tarde, irmãos e irmãs. Estamos começando a transmissão. Boa tarde, irmãos e irmãs. Estamos começando a transmissão. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que hoje esteja tão quente, fazendo calor, mas ouvimos nessa tarde a palavra de Deus. Por isso viemos aqui, para ouvirmos a palavra de Deus. Aqui no coral cantamos: acordem, nos chama a voz do guarda no muro. Acorda, ó cidade de Jerusalém. Não somente a cidade de Jerusalém, também nós temos que acordar, despertar. Levantai-vos, o noivo vem, levantem-se, tomem as lâmpadas. Aleluia. Preparem-se para as bodas. Vocês têm que ir em sua direção. Sim. Agora estamos em prontidão para as bodas do Cordeiro. Nós esperamos e podemos dizer: Senhor Jesus, venha em breve. Este é o nosso anseio, que o Senhor virá. Eu também agradeço a todos que estão ouvindo, estão vendo. Também nós queremos saudá-los de todo o coração, que recebam a mesma bênção, assim como nós agora nessa tarde receberemos. Porque eu sei, Jesus está no nosso meio. Ele prometeu, e a sua palavra é sim e amém. Também nós queremos louvar e glorificar o Senhor uns com os outros e cantaremos o hino 467.
As primeiras 4 estrofes cantaremos sem repetição. As primeiras 4 estrofes sem repetição. Mas na quinta estrofe nós faremos a repetição. Tragam-me o anúncio de Jesus. Escrevam em meu coração cada palavra. Tragam-me o anúncio tão maravilhoso. Da nossa proteção mais preciosa. Digam-me como anjos no coral cantaram quando ele nos presenteou. Glória seja a Deus nas alturas, paz aos homens aqui na terra. Digam como sozinhos no deserto, Jesus foi tentado pelo inimigo. Que lá o orador solitário tenta fazê-lo cair. Fale dos anos de preocupações. Falem do sofrimento que ele carregou. Como ele foi coroado com espinhos. E como ele foi batido na cruz. Fale-me do monte do Gólgota, onde ele esteve com medo e sofrimento. Falem do túmulo que estava selado e como ele retirou a pedra. Amor foi simplesmente por isso que ele se deu por nós. E para o coração do Pai, para levar ao coração do Pai todos os perdidos. Digam-me da sua promessa, que se cumpre tão maravilhosamente. Quando ele, lá no cenáculo, saciou o anseio dos seus, como ele, com o Espírito e com fogo, batizou a multidão que estava à espera. Como o louvaram com línguas, estavam cheios da sua glória. Jesus, maravilhoso Salvador, pleno Redentor, tu eres. Cria para ti um povo de coração puro, que seja então santificado a ti. Cria através do poder do teu sangue. Batiza-nos com o Espírito e com fogo, e que possamos glorificá-lo em línguas. Que o nosso coração possa louvá-lo. Jesus, maravilhoso Salvador, pleno Redentor, tu eres. Cria para ti um povo de coração puro, que então seja santificado a ti. Tragam-me o anúncio de Jesus. Escrevam no meu coração cada palavra. Sim, eu penso a palavra de Deus
foi escrita em nossos corações e lá deve permanecer, não somente lá em cima, mas sim no coração. A palavra de Deus tem que estar. Na última estrofe nós cantamos: Jesus, maravilhoso Salvador, pleno Redentor, tu és. Cria para ti um povo de coração puro, que então te será santificado. Plenamente redimido, pleno Redentor tu eres. Ele criou um povo que é de coração puro. Não pertencemos a esses também? E se não, nós temos que ainda trabalhar em nós. Vamos cantar como segundo hino 544. 544. Quando a eterna manhã vier. Quando a eterna manhã raiar e o tempo não existir mais, quando em todos os túmulos ecoar a palavra do Rei, quando então milhões vierem diante do juiz, pequenos e grandes, e o Senhor chamar os seus, estarei lá. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, lá estarei. Quando os tempos de Deus e as chamas queimarem o mundo, e então quando Deus clamar aos seus inimigos, apartem-se, mas amigavelmente se aproximar daqueles que estiverem à sua direita, e o Senhor então chamar os seus, lá estarei. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, lá estarei. Vamos seriamente pensar na importância desse dia e com santo fervor perseguir a palavra de Deus, que nós alegremente possamos clamar: venha em breve, estou pronto. Quando o Senhor chamar os seus, lá estarei. Quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, lá estarei. Vamos com seriedade pensar a importância daquele dia e com santo fervor seguir a palavra de Deus, para que possamos clamar com alegria: vem em breve, estou preparado. E isso nós temos que estar preparados quando o Senhor Jesus vier. E no corinho nós cantamos: quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, quando o Senhor chamar os seus, pela graça do meu Salvador, lá estarei.
Por esse dia, podemos nos alegrar, mas eu penso para mim, o Senhor ainda tem que fazer algo em mim para que tudo seja assim como o Senhor quer ver. Posso pedir irmão Baumgartner que ele venha nos ler uma palavra e orar conosco. Glória e louvor seja ao Senhor por podermos estar aqui. Nós saudamos a todos que, apesar do grande calor, vieram, e todos que estão ligados mundialmente via internet, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos maravilhosos hinos de evangelização e pelas palavras de fortificação da fé, fomos já abençoados ricamente e fortificados. Quando será uma vez, quando ouvirmos os cânticos celestiais na glória e possamos cantar juntos? Em breve será assim, amados irmãos e irmãs, que possamos crer e possamos ver aquilo que cremos. Temos que ainda um breve tempo na fé e na confiança perseverar em paciência. Se está não o começo, mas sim o fim será coroado. Nós sentimos cada vez mais que não cabemos nesse mundo. Nós sentimos, todavia, cada vez mais, que somos puxados para o lar lá de cima. Estamos hoje aqui para ouvir a santa e preciosa palavra de Deus, para nos deixarmos preparar e para vivenciarmos novamente o Senhor. Somos gratos que na fé, na obra de redenção consumada, hoje podemos estar aqui e podemos chamar o nome do Senhor. Deus é tão fiel. Ele nos carrega através de tudo. Ele prometeu que Ele estaria conosco até os confins da terra, até o fim dos tempos. O Senhor seja honra, glória e louvor. Antes de orar, desejo ler uma palavra de Efésios 1 e peço que nos levantemos para isso. Nós leremos Efésios 1, de 3 até o versículo 23, até o fim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, no qual temos a nossa redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça,
a que fez abundar para conosco e em toda a sabedoria e prudência, fazendo conhecido a nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para uma dispensação do cumprimento dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e as que estão sobre a terra, no qual também fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, havendo também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, a saber, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida por Deus para o louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes vós qual é a esperança da sua vocação, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que operou ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua mão direita nos lugares celestes, muito acima de todo o domínio, autoridade, poder e senhorio, e de todo o nome que se nomeia não só neste mundo, mas também no que há de vir. Ele lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que palavra poderosa está escrita aqui. O que nós lemos aqui é de fato realidade divina. Não é nosso mérito, é somente tudo graça. Amados irmãos e irmãs, vamos hoje, nessa tarde, crer de todo o coração e trazer o louvor e a adoração que cabem ao Senhor. Queremos orar. Precioso Pai Celestial, nós te agradecemos
por podermos ainda vir para ouvir a sua santa e preciosa palavra. Tu ainda és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças seja a Ti por Tua presença nesta sala de reunião. Que maravilhoso que encontramos graça diante de Ti. E o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Graças seja a Ti pela revelação da Tua palavra e da Tua vontade. Senhor, até hoje Tu te preocupastes e o farás adiante ainda. Tu és um Deus fiel. Tu te revelaste de forma poderosa no nosso tempo. Amado Senhor, não olhamos mais para nós, mas somente para Ti. Tu, através do sangue derramado no Gólgota, Tu nos libertaste. Senhor, nós queremos que hoje não sejamos somente ouvintes, mas também vivenciemos o que Tu fizeste por nós. Hoje, passe por nossas fileiras, conceda a redenção da alma, libertação do espírito e cura do corpo. Abençoe e fortifica o Teu servo fiel, o portador da palavra. Mantenha-o firme através da Tua direita, que concede força. E unja os Teus lábios, através dos quais falarás conosco depois. Senhor, Tu estás no nosso meio agora. Abençoe e confirme a Tua palavra em todos os lugares, aonde a pregação é ouvida agora. Cubra toda a congregação com o Teu sangue derramado e prove em nós todos a Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua salvação. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o corinho. Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A Tua verdade caminha adiante. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Sejam todos bem-vindos de coração. Somos gratos a Deus, o Senhor, que podemos nos reunir para ouvir a palavra de Deus. E eu digo muito abertamente, livremente, a pregação nós já ouvimos de Efésios 1. Todos os temas em um capítulo já foram tocados e tratados. Eleição, predeterminação, o sangue que por nós foi derramado, o sangue da nova aliança. Em um único capítulo, tudo foi dito, até selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Pleno Evangelho, plena salvação. Seja dada a gratidão ao Senhor por isso. Que todos se sintam bem, especialmente irmã Barrier e todos
que fazem parte da família. Deus vos abençoe de forma especial e nos abençoe a todos que estamos aqui. Talvez o irmão Jean Lambert fale somente algumas palavras que o que nós vivenciamos na Romênia uma semana atrás. Por favor, digam-nos somente algumas palavras. Ou somos de coração gratos a Deus, o Senhor, também por nosso amado irmão que sempre vem, seja para Zurique ou Krefeld, e para traduzir para o francês, para que todos possam ouvir. Somente algumas palavras. Sim, o Senhor te abençoe. Aleluia. Eu estou dominado de ver o que nós vivenciamos na Romênia. Eu somente testificar isso com a Bíblia aberta. O que o Senhor fez. Se o Senhor estivesse aqui, Ele diria: hoje se cumpre diante dos vossos olhos essa escritura e essa escritura. É todo poderoso, como o Senhor chama os seus para fora. E o que está escrito na Bíblia se cumpre diante dos nossos olhos. Sou tão grato, se eu posso, assim como está escrito no Apocalipse, que o Senhor de todos os povos, tribos e nações chama os seus para fora, assim como está escrito no Apocalipse, e de Jesus Cristo, o fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o regente dos reis da terra, a este que nos ama e nos salvou dos nossos pecados através do seu sangue. E então, em Apocalipse 5, está igualmente escrito, versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fosse morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E agora, essas pessoas de todas as tribos e línguas e povos são alcançados. Irmãos, em uma reunião aconteceu aquilo que Atos Apóstolo 8, o que está escrito lá. Pessoas que pela primeira vez estiveram lá, ouviram a palavra, vivenciaram o Senhor, vieram para a frente e no mínimo 20 em seguida se deixaram batizar. Foi tão poderoso, a presença de Deus podia ser sentida em cada reunião. E isso se tornou tão grande para mim que justamente esses povos são alcançados. Em Apocalipse 14, versículo 6, está da mesma forma de povos, tribos e línguas, e o evangelho eterno firmemente lhes é anunciado. Isso se tornou tão grande para mim. É uma diferença se vivenciamos uma reunião ao vivo ou se estivermos lá ao vivo. E é muito diferente. E aqui, certamente, o que Deus deixou anunciar através dos profetas acontece hoje. E essa palavra
também se tornou tão grande. Em Mateus 24 está escrito, lerei ainda esta passagem em Mateus 24, essa passagem poderosa, a partir do versículo 14. E esse evangelho do reino, não somente este evangelho, e essa palavra do reino está em Mateus. E este evangelho do reino será pregado. Isso está acontecendo agora. E tantos lenços foram colocados sobre a mesa que o nosso irmão não pôde enxugar o seu suor com cada lenço. Eu jamais vi tantos lenços numa reunião. E pessoas deixaram orar por si. E o Senhor fez grandes coisas. Sou tão grato pelas reuniões. Deus abençoe ricamente. Obrigado. Sim, de fato, foi maravilhoso como o Senhor guiou. Na sexta-feira, um programa de TV para toda a nação. Todos ouviram e viram o homem da televisão. Nós conhecemos pessoalmente. Ele está tão dominado e ele simplesmente quis que todo o país, uma vez, pudesse ouvir e ver a palavra de Deus. Isso foi também no sexto e no sábado, as poderosas reuniões, acima de 1.000 pessoas. E no domingo, à tarde, mais uma vez. Sim, nós somos muito gratos a Deus, o Senhor. A reunião de domingo entrará na história de salvação. O Senhor me deu, de repente, o pensamento que as pregações do irmão Branham devem ser lidas, tem que ser lidas. A minha proclamação não é sobre coisas morais, sobre vestimentas, sobre isso e sobre outras coisas, mas o irmão Branham, de fato, ele explicou tudo, e por isso, também, aqui a mesa cheia de livros lá na frente, mas agora, eu simplesmente tive que enfatizar as duas passagens bíblicas no fim da reunião, no domingo, que se cumpre, tu e teu povo, tu e tua casa serão salvos, e que se cumpre, porque a vós e aos vossos filhos, e a tantos quantos o Senhor, vosso Deus, ainda chamar, vale a promessa. Então me direcionei aos jovens e dos acima de 900 pessoas que estavam reunidas, mais ou menos 300 vieram para frente, muitas lágrimas jorraram e o Senhor de fato concedeu graça. Foi uma virada, foi todo poderoso. Seja dada gratidão ao Senhor, que lá ainda há a possibilidade que a preciosa e santa palavra seja anunciada. E como o nosso irmão, justamente agora de Apocalipse 5, ele leu, de todos os povos, línguas e nações. Há 14 dias estive em Manila e anteriormente em Bangkok. E se então podemos relatar como Deus de todos os países vizinhos chama pessoas que simplesmente vêm para ouvir a palavra de Deus, seja de Mianmar,
seja do Nepal, seja do Vietnã, do Camboja, de todos os lugares, as pessoas vêm, se reúnem para ouvirem a última mensagem. E também em Manila foi simplesmente extraordinário o que o Senhor, pela graça, fez. Para mim, a viagem foi difícil, não é assim tudo tão bem, mas seja dada gratidão ao Senhor. A palavra cumpre aquilo pela qual foi enviada. E por isso somos gratos. Somente um testemunho breve, muito curto e mais simples. Eu estou passando no hotel na recepção e uma chama de repente me chamou, alô, 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 e eu caminhei adiante no meu quarto. Eu pensei, alguém está um pouco fora do seu controle, mas depois de alguns minutos eu passei de novo na recepção e o homem veio para a minha direção e disse: ouça, quem você é? O que você faz? Por que você está aqui? Venha, senta. Então me sentei e brevemente dei um relato daquilo que Deus fez no nosso tempo. E esse homem dos Estados Unidos, e ele não sabia nada daquilo que Deus fez. Então eu contei sobre o chamado do irmão Branham. Ele não saiu mais do estado de surpresa e oramos juntos. E no próximo dia ele já estava bem cedinho esperando por mim e chamou de novo: venha, por favor, vem, por favor. Eu tenho mais um casal que eu trouxe aqui. Nós todos somos dos Estados Unidos, mas isso eu quero te dizer. No internet, eu pesquisei sobre William Branham. Lá é relatado o que em Houston, Texas, aconteceu, como aconteceu a conversa e como William Branham, como ele disse: eu não lutarei por mim, o Senhor que me enviou, Ele dará testemunho de mim, por mim. E lá foi feita a fotografia com a coluna de fogo sobre a cabeça de William Branham. Imagine uma vez, no sábado, a conversa, e ele vai no internet e pesquisa e pode, no próximo dia, relatar: irmãos e irmãs, nós lá, na recepção do hotel, uma tal hora de oração, todos três pediram que colocasse as mãos sobre eles e que orasse, porque Deus guiou assim, que estavam lá e que o Senhor me havia enviado para dizer aquilo o que eles não sabiam anteriormente. Deus guia simplesmente maravilhosamente. A Ele cabe toda a glória. E deixa-me dizer ainda isto. Também os dois hinos do coral foram tão poderosos, tão aplicados ao dia de hoje. Quando o Senhor chamar os seus, e aqui está o ponto, irmãos e irmãs, quem agora ouve a sua voz, quem agora ouve a última mensagem, o último chamado e crê de coração, ele também ouvirá a sua voz quando ele retornar para levar os seus para a glória. Simplesmente gratos, de coração gratos, por todos os hinos também que nós como congregação cantamos. Que privilégio, irmãos e irmãs, em um mundo virado e errado, encontrar graça diante de Deus
reconhecer o tempo e a hora, mensagem, mensageiro, e ter parte naquilo o que Deus finalizando no fim do tempo da graça está fazendo, e nós simplesmente estamos gratos que podemos falar e relatar sobre vivências que o Senhor, pela graça, concedeu para recebermos nova coragem para carregarmos a sua santa e preciosa palavra. Então temos em Efésios 1, nós ouvimos tudo. Amados irmãos e irmãs, ao nosso Senhor seja de fato a glória por tudo. E por favor, aceitem na fé. Nós vivemos num período bíblico tão certo quanto houve um Moisés que guiou o povo para fora de acordo com a promessa. Após 400 anos, eu vos guiarei para fora. E então aconteceu a guiação para fora. Deixa o meu povo partir, deixa o meu povo primogênito partir para que me sirva. E aconteceu. Mas então, com Josué, em capítulo 1, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E no versículo 11, deixa anunciar no acampamento que todos devem tomar alimentos, porque em 3 dias vocês passarão pelo Jordão na terra prometida. Uma vez, direcionamento para fora de acordo com a promessa. E então, a segunda parte, a introdução à realidade divina, que as promessas que foram dadas encontram seu cumprimento pela graça. Também isso eu repetidamente pude testemunhar pela graça, que o Senhor falou e deu indicações, e por isso somos de coração gratos. Também nisso tem que pensar quando o irmão Branham, em oração, esteve lá no cânion de Subino. De repente, uma espada, estava segurando uma espada na sua mão. Ele disse: eu não sei de onde veio. Era uma espada de 2 gumes. E ele disse: e isso é uma espada de um rei. Estava decorada. E a resposta foi: não a espada de um rei, mas a espada do rei. Irmãos e irmãs, também isso eu digo simplesmente para a glória de Deus. Quando as palavras me foram exclamadas: meu servo, eu coloquei a minha espada na tua mão. Ninguém pode imaginar o que isso significa. Simplesmente, de repente, sem saber, sem perceber o que viria. E então, eu coloquei a minha espada na tua mão. E vocês sabem também das vivências com 2 Timóteo 4. Nós leremos algumas passagens bíblicas. Eu somente quero, amados irmãos e irmãs, que nós todos nos tornemos gratos que Deus, no último período, antes do retorno de Jesus Cristo, visitou de forma tão cheia de misericórdia e graça, e que Ele se preocupou que a sua santa e verdadeira palavra, em temor, com veracidade,
e sinceridade seja proclamada e todos que encontraram graça com Deus aceitarão e crerão de coração. Também esse hino com o noivo que retornará somente como consideração paralela. Imaginem, há um irmão na África, ele tem uma grande igreja e de repente, ele ouve de uma doutrina que vem dos Estados Unidos, que o Senhor já desce anteriormente sobre a terra e aqui acontecerá as bodas e as ceias, as bodas acontecerão no céu e a autoridade divina da Santa Palavra fala até o último capítulo do Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva, não o Espírito e a esposa, anteriormente noiva, após o casamento esposa. Mas na Santa Escritura está escrito, Apocalipse 22, versículo 17, o Espírito e a noiva. Se antes aconteceu o casamento, então já é esposa. Ó, irmãos e irmãs, eu não posso suportar nenhuma interpretação, absolutamente não. Não, e mais uma vez não. Para mim, a Santa Palavra de Deus é a Santa Palavra de Deus, eternamente. E até hoje, nós sequer passamos uma interpretação adiante, mas somente a santa e preciosa palavra anunciamos. O que se refere a Israel, deixe-me brevemente do profeta Sofonias ler. O último capítulo é o pequeno profeta antes de Agai. Sofonias, o último capítulo, a partir do versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou ou lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu não temerás daqui em diante mal algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor, teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti como em júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei. Estes são que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo tratarei de todos os que te afligem. Salvarei a que cocheia e recolherei a que estava expulsa.
e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que têm sido envergonhados. Deus, o Senhor, Ele reparará todo o dano. E como no versículo 20 está escrito, naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor dentre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. E o que ele prometeu para Israel, isto acontecerá com Israel. Eu não sei se eu da última vez mencionei, mas o mensageiro, o diplomata ONU, quando estava reunido diante da ONU, da Organização das Nações Unidas, e foi perguntado como você prova o direito da terra de Israel de que chame a sua terra. E essa foi a pergunta certa. E este israelita fiel, ele tinha a Bíblia, a Torá consigo, e diante da reunião completa, ele a levantou e disse: esta a certidão, aqui nós temos a promessa de Deus, que a terra nos foi dada. Simplesmente todo-poderoso, diante da Organização das Nações Unidas, reunida completamente, levantou a Bíblia e disse: esta é a certidão de Deus, que o Senhor nos deu essa terra. Aqui nós temos a nossa certidão, irmãos e irmãs. Deus fechou uma nova aliança conosco. E tudo o que aconteceu no princípio vale até o fim. É o testamento que Deus nos deixou. Uma certidão, vocês sabem, a certidão de nascimento, é uma confirmação que aconteceu. E aqui nós temos a confirmação no nosso tempo ainda, que o Senhor, a sua seu santo e precioso sangue, que Ele o derramou para nos redimir, nos dar a plena salvação, para nos colocar como filhos, nos aceitar como filhos e filhas de Deus e nos preparar para a eternidade, para que possamos estar com Ele todo o tempo. E por isso, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos é tão preciosa, tão cara, tão valiosa, e não acrescentamos nada, assim como Pedro escreveu. Quão firme nos está a palavra profética, a palavra de ensinamento, a palavra de evangelização, seja que se refira ao evangelho, se refira aos ensinamentos, se refira às profecias, tudo tão firme, tudo está como foi deixado no testamento, na certidão divina que nós temos pela graça. E por isso, irmãos e irmãs, também a graça que fomos trazidos de volta ao princípio, e como de João Batista está escrito em Lucas 1, versículo 16, 17, que ele apresentou ao Senhor um povo bem preparado.
que Ele apresentará ao Senhor um povo bem preparado. Vamos ver mais uma vez, Deus do Senhor, Ele deu a missão ao irmão Branham a partir da nuvem sobrenatural, que a sua mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo e que nós, de fato, estamos agindo sob direta missão do Deus vivo, de acordo com o plano de salvação de Deus. E assim podemos, essa última mensagem, somente fundamentada na Bíblia, podemos trazer essa mensagem, chamado para fora, preparação, separação, ensinamento, exortação, tudo nós temos na Santa Escritura e tudo nós aceitamos. Então Paulo escreve aqui em 2 Timóteos, no capítulo 3, aqui está escrito no versículo 1 diretamente: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, pretensiosos, e todos podem ir adiante, maldizentes, desobedientes aos seus pais, terão problemas com seus filhos. Tudo está escrito. O que seria no tempo do fim. E nós agradecemos repetidamente ao Senhor que Ele concedeu graça, o chamado para fora, a separação, e que a família inteira faz parte. Não podemos acrescentar nada, mas podemos crer que a palavra de Deus também em nós, pela graça, se tornará verdadeira. O ponto principal está em 2 Timóteo, no capítulo 4. Aqui o apóstolo fez algo extraordinário e escreveu. Nós lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E agora vem. Que pregues a palavra, instes, ou venha, seja a tempo ou fora de tempo. Vocês podem imaginar isso? Um homem com envio divino coloca o seu co-trabalhador sobre um juramento. Sobre um juramento. Conjuro-te. Coloca-o sobre um juramento que pregar somente a palavra. E então vem o ensinamento e o tudo que aconteceria, que a verdadeira doutrina não será mais suportada e que amontoarão para si doutores, acima de doutores ou mestres que têm desejo de comichão no ouvido. Se tornou grande para mim de novo, porque o Senhor, de fato, Ele me exclamou essa passagem bíblica: meu servo, levanta-te, leia 2 Timóteo 4. E aqui, sob o juramento, conjuro-te diante de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Pregue a palavra, jamais uma interpretação, jamais uma explicação, somente pregue a palavra original, assim como saiu da boca de Deus. Isto, pela graça, em todos os anos, aconteceu. Ao Senhor seja gratidão por isso, que isso não há mérito nisso, isto é graça que o Senhor concede àqueles que carregam a sua palavra, e Ele cuida sobre a sua palavra, sobre o carregador da sua palavra, o portador da sua palavra. Imagine uma vez, se o Moisés que foi enviado por Deus e passou adiante as palavras de Deus, e então as colocou na arca do concerto, e a arca do concerto foi carregada nos ombros dos sacerdotes, e somente após isso passaram pelo Jordão. O mesmo acontece agora, também de acordo com Mateus 24, 45 até 47, que o alimento armazenado, e também isso o irmão Branham, num exemplo muito claro, ele recebeu isso mostrado, como carregou cestos de frutos e colocou em uma prateleira. Mas, irmãos e irmãs, os alimentos na prateleira foram armazenados. Eles ainda não estão sobre a mesa? Ainda não estão sobre a mesa? Somente então, quando o alimento armazenado tiver sido bem preparado, tiver sido trazido por Deus, onde tudo que faz parte e tenha sabor, seja bom, e tudo ordenado, tudo possa ser passado adiante ordenadamente, isso de fato, pela graça, aconteceu. O ordenamento daquilo que Deus falou, que Ele revelou, também isto eu frequentemente disse, nós sequer teríamos uma orientação, sequer uma mensagem, se Deus, o Senhor, não tivesse enviado o seu servo e profeta. Mas seja dada gratidão ao Senhor, do primeiro dia eu sabia, este é um homem de Deus. E assim, nós somos gratos, de fato, de coração gratos, que o que Deus prometeu para esse tempo, que nós temos a plena parte e direta parte pela graça, que estamos na missão divina, passamos adiante o que o Senhor nos confiou, e pelo ministério do irmão Branham, a partir da palavra, ele revelou, e também isso pode ser dito repetidamente. Eu me alegro todas as vezes quando estou nessa casa popular em Zurique e vejo a mesa com todos os livros, todas as pregações do irmão Branham. Que graça! E há pouco eu ainda disse, quando o Senhor me deu a missão, no dia 2 de abril de 62, imagine uma vez, por um momento, não sabendo de nada, sequer, não sabia de nada o que aconteceria. Vocês conhecem o meu testemunho. E então, meu servo, o teu tempo para essa cidade em breve estará terminado. Eu te enviarei a outra cidade para anunciar a minha palavra. Vocês conhecem a segunda parte. Virá uma grande fome. Então você deve estar no meio do povo e distribuir o alimento. Mas pela segunda vez, meu servo, não funde nenhuma igreja local.
Então, a terceira vez, meu servo, não publique nenhum livro de hinos, porque este é um sinal de uma denominação. Imagine uma vez, o fiel Deus que deu a missão, ele dá indicações diretas como deve ser cumprido, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Graças seja ao Deus vivo, que ele de fato cuidou de tudo e que com o coração sincero diante do Todo-Poderoso Deus podemos dizer e testificar que nesse último período tudo foi restaurado, tudo foi trazido ao estado correto e que a ordem divina de salvação na igreja foi restabelecida, que o nosso Senhor é a cabeça e que se possa cumprir novamente. Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas, mas eu escrevo justamente sobre isso quando se trata de uma missão que se trata daquilo que deve acontecer sobre a igreja, que vai além disso, que está ligado com o plano de salvação. Então não encontramos a palavra na Santa Escritura. Paulo, em Romanos 1, versículo 1, ele se apresentou como servo, eu, um servo de Jesus Cristo. Tiago, Pedro, todos se apresentaram como servos de Jesus Cristo. Por quê? Porque não somente tinham uma missão para uma igreja local, mas uma missão que incluía tudo mundialmente, o que faz parte do plano de salvação do nosso Deus. E isto, pela graça, nesse tempo, nós pudemos vivenciar. Também como em Amós 3:7 está escrito, Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Um servo, ele recebe para ele o que ele tem que fazer. Um servo, missões diretas, o que tem que fazer naquele dia. E assim, de fato, nós somos de coração gratos, irmãos e irmãs, que o Senhor, no dia da salvação, concedeu, deixou encontrar graça, para que de fato pudemos reconhecer este é o período. E sinceramente, quem perder a chance de ouvir o último chamado, de aceitar na fé, vocês não tomarão parte no arrebatamento. Somente quem ouve o que o Espírito diz às igrejas, e como nós já do Apocalipse 22:17 dissemos, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem não pertence à noiva não poderá dizer o que o Espírito diz, tem a dizer à igreja. E nós somos gratos a Deus que nós de fato temos a confirmação que nós, como igreja noiva, ouvimos a voz do noivo celestial e nós consagramos nossas vidas ao Senhor e podemos dizer, então, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive a sua vida através de mim. Sim, vive a sua vida através de nós. E como aqui nós lemos também, Paulo
ele exigiu de Timóteo, jura. Sabe o que significa isso? Uma missão, de cumprir uma missão de Deus, sem compromisso, simplesmente fazer o que o Senhor ordenou. Nós somos gratos, nós podemos dar testemunho daquilo que Deus, pela graça, está fazendo no presente, especialmente do Brasil. Eu posso mencionar isso muito brevemente. Todos nós sabemos que parte o irmão Helmut Miskis tem na obra de Deus, tinha na obra de Deus, mas agora o seu irmão Cláudio está plenamente no tema. É simplesmente incompreensível o que está acontecendo. Agora, nós temos nacionalmente, pela televisão, pelo rádio, nós temos programas que simplesmente trazem fruto, telefonemas todos os dias. Deus abençoa assim de pedido e assim da compreensão em todos os povos e línguas. Nós podemos de fato testemunhar, assim como o irmão Jean Lambert, ele leu de Apocalipse 5, de todos os povos, línguas e nações. Essa foi a primeira promessa que Deus, o Senhor, deu a Abraão, e que agora todos os povos, todas as línguas, podemos alcançar. É simplesmente cumprimento da Santa Escritura. O Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho. E então, também Apocalipse, que o eternamente válido Evangelho será pregado para testemunho. E de fato, aconteceu. Eu me alegrei. Na última semana veio nosso irmão e apresentou um irmão Etienne Ginton, conhece? Merivan apresentou um irmão da Armênia e ele me trouxe essa brochura vermelha com os 22 capítulos do Apocalipse e disse: isto em nossa língua foi impresso. Eu tomei em minhas mãos, abri. Imaginem aquilo, o que nós anunciamos, o que nós passamos adiante, é traduzido em todas as línguas, é publicado e todos podem ver, todos podem ouvir. Simplesmente todo-poderoso o que Deus está fazendo no presente, e o Senhor, pela graça, nos concedeu que nós chegamos diretamente ao ponto e não fazemos grandes curvas, mas sim nos preocupamos com o núcleo, para que de fato, pela graça, podemos anunciar todo o conselho de Deus e que somos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos resumir, irmãos e irmãs, do que se trata agora. Há duas correntes dentro da assim chamada mensagem do tempo do fim. Uma são as virgens prudentes que e somente creem aquilo que Deus disse em sua palavra e aceitam e vivem de acordo e confiam no Senhor. O outro são os irmãos, infelizmente os irmãos, que interpretam as citações do irmão Branham, e digo isso com grande dor, mas é a verdade. Se quer uma falsa doutrina, se refere à Santa Escritura. Todos os irmãos que espalham falsas doutrinas
com o tema Mensagem do Tempo do Fim se referem somente às citações do irmão Branham. Sequer uma falsa doutrina se refere à Santa Escritura, com tudo que afirma, somente as citações do irmão Branham. E essa é a diferença. E nós nos referimos somente à Santa Escritura e tomamos o que o irmão Branham disse, levamos isso de volta à Santa Escritura e falamos o que disse em sua palavra. Por exemplo, como mencionei anteriormente, o irmão Branham, de fato, ele disse a sentença, agora acontece o casamento e as bodas acontecem no céu. Mas o que ele quis dizer, agora acontece a plena união entre noiva e noivo no Espírito. E então, nós juntos estaremos no Senhor. Eu não sei se eu tenho a estimativa correta, mas em todos os anos, desde 1958, tivemos em Krefeld mais ou menos 200 casamentos. Mas cada casamento estava ligado com a ceia, com as bodas, no mesmo dia, no mesmo lugar. Tudo aconteceu. Assim também será na glória. E a sua noiva se preparou. Se vocês soubessem que dor todas as vezes me atinge quando irmãos tomam as citações de irmão Branham e fazem uma falsa doutrina disso, vocês não podem imaginar como eu me sinto. Eu não sofro simplesmente porque me tornei idoso, eu sofro de fato grande dor de dia e noite, enquanto estou acordado, que tantas interpretações, uma lista completa, onde pessoas seguem uma outra pessoa que não tem chamado, não tem envio, não tem missão, mas dizem, o profeta disse, o profeta disse. Vamos falar isso mais uma vez. Assim como Paulo colocou Timóteo debaixo de um juramento diante de Deus, o Senhor. Assim, eu tomo para mim como verdadeiro uma santa obrigação de somente proclamar aquilo que nós podemos pregar a partir da Santa Escritura. E como nós dissemos já na palavra de introdução, nós ouvimos já uma pregação inteira. Posso pedir que em casa nós leamos o capítulo inteiro, mais uma vez, da predeterminação de tudo aquilo que Deus, pela graça, tinha para fazer e também trouxe ao seu cumprimento no nosso tempo. Vamos falar isso diante da face de Deus. Nós encontramos graça diante de Deus. Ouvimos o chamado e nós podemos dizer: a nós Deus revelou a sua palavra. A palavra escrita se tornou de fato palavra revelada, viva. E também isso com o selo que nós lemos, onde no versículo 13, o Senhor, Ele somente selará conteúdo divino, jamais colocará o seu selo sobre falsa doutrina, jamais, jamais. Uma coisa é o espírito da verdade, o outro, o espírito do engano, o espírito da mentira, e não há, e nenhuma mentira tem sua origem na verdade, mas sim em todas as interpretações. E por isso, Deus colocou uma linha clara. Uma coisa é o espírito da verdade,
é o espírito da mentira, do engano. Graças seja ao Senhor. Colocamos juntos o direito diante da face de Deus, como multidão comprada pelo sangue, diante da fundação do mundo, sermos determinados para vermos a glória de Deus, que carregamos a semente da palavra em nós, e cada semente trará de acordo com a sua espécie, e tão certo como nós semeamos somente a semente da palavra, certamente a semente da palavra surgirá, brotará, e na colheita haverá um campo de trigo maduro que será então colhido, como João Batista já anunciou. Vamos agradecer ao Senhor pela graça que Ele nos concedeu. Vamos agradecer a Ele pela plena redenção, pela palavra, pela graça, por tudo que Ele nos chamou para fora, nos separou, nos purificou, como já no profeta Daniel está escrito, muitos serão purificados, separados, e que, como virgem pura, como noiva pura, seremos levados em direção ao noivo, lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus, selados com o Espírito Santo para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não preciso dizer isso de novo, mas vocês não podem imaginar o que significou para mim também ter essa vivência sobrenatural, também a vivência do campo de trigo sobremaduro, especialmente então a vivência com o arrebatamento, que a multidão vestida de branco foi levada para cima, todos eram jovens, 17 e 18, irmãos e irmãs, que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, isto Deus preparou para aqueles que o amam. E como o Senhor disse, a vós foi dado saber os mistérios do reino de Deus. Para as multidões ele falou em parábolas, mas para os discípulos ele se voltou a eles e disse, a vós foi dado conhecer estes mistérios, compreender esses mistérios. E então ele disse, bem-aventurados são vossos ouvidos, porque ouvem, e vossos olhos, porque veem. Irmãos e irmãs, vamos levar em gratidão o que Deus nos concedeu. Não foi a tua ou a minha decisão, foi a decisão de Deus. E nós falamos sim para a decisão de Deus, e nós cremos que desde antes da fundação do mundo fomos eleitos para agora que a última mensagem divina que ouçamos e vivenciemos a nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, que vivenciaremos isso. E tão certos quanto hoje estamos reunidos aqui e todo mundo pode ouvir, tão certo o Senhor nos deu a última mensagem, o último chamado, e nós ouvimos e cremos. Tão certo nós vivenciamos a nossa preparação, e sem mancha e sem ruga nós encontraremos o Senhor. Vamos falar mais uma vez, lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus. Não você e eu, tudo é graça, mas nós aceitamos na fé e agradecemos ao Senhor por isso. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar. Vamos cantar o corinho Assim Como Sou.
Assim tem que ser, não a minha força, somente tu. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Temos hoje aqui alguns que têm um pedido de oração que podemos juntos trazer ao Senhor. Temos novos que vieram aqui, que talvez ouviram isso pela primeira vez. Aceitem na fé e vos será revelado. Temos aflições, sim, Senhor, Todo-Poderoso Deus, nós te trazemos todos que tem uma aflição, que tem um pedido, e pedimos a Ti, confirme a Tua palavra, Tu estás presente. Nós cremos de todo o coração e de toda a alma. A Tua palavra jamais volta vazia, também hoje não. Ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. Especialmente colocamos todos os jovens que têm a situação mais difícil nesse mundo. Amado Senhor, tem misericórdia. Coloque as tuas mãos abençoadoras também sobre todos os jovens. Tem misericórdia e ajude e abençoe. E também todos que se tornaram idosos, pedimos especialmente, tenha misericórdia, ó Senhor, tenha misericórdia e abençoe. E também por todos nós pedimos, abençoe acima de pedido e acima da compreensão. Juntos nós te agradecemos, amado Senhor, que tu concedesse graça, que a tua santa palavra, a mensagem original da nova aliança, do Novo Testamento, que é a nossa certidão, pode ser levada a todo mundo também hoje. Todos os ouvintes, e especialmente na América do Sul, que possam ser abençoados de uma forma especial, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, mundialmente, amado Senhor, de todos os povos, línguas e nações. Chamas tu a multidão comprada pelo teu sangue para fora e finalizas tu a tua obra nos nossos dias. Abençoa Israel, o teu povo escolhido, tem misericórdia e ajude. Também isso nós colocamos diante de ti e sabemos que cada promessa na igreja, para a igreja e para Israel, tu cumprirás cada uma. E que em breve, amado Senhor, nós esperamos que tudo aconteça se cumpra no nosso tempo, porque assim tu disseste, quando virdes que tudo isso está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção está próxima. Nós vemos a profecia do tempo do fim, vemos entre os povos, mesmo se hoje não entramos em maiores detalhes sobre isso. Nós vemos tudo, ó Senhor, e te agradecemos.
que podemos enfatizar o ponto principal, qual seja a tua santa palavra, as tuas promessas para a tua igreja. E nós te agradecemos que tu mantivesse a tua palavra, enviasse um profeta no dia da salvação, antes que viesse o dia do Senhor, e que nós podemos carregar adiante essa última mensagem até os confins da terra. Nós te agradecemos, amado Senhor, e por plena convicção podemos exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos, e nós te agradecemos que podemos reunir aqui para ouvirmos a tua santa e preciosa palavra. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, falamos obrigado e damos louvor no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês podem sentar-se. Quem fala mais um hino que podemos cantar? Número 10. Número 10. Foi sugerido. Sim, agradeçam ao Senhor. Vamos cantar de coração. Número 10. Agradeçam ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é amigável e a sua bondade vale eternamente. Ela perdura eternamente. Ela perdura eternamente. Louvem o Senhor. Sim, louvem o Senhor. Também a minha alma, não esqueça jamais o que de bom Ele te fez. O que Ele de bom fez para você. O que Ele de bom fez para você. O poder é dele, todo-poderoso é Deus. O seu agir é sábio e a sua misericórdia é nova todas as manhãs. É nova todas as manhãs. É nova todas as manhãs. Grande é o Senhor. Sim, grande é o Senhor. O seu nome é santo e todo mundo está cheio da sua glória. Está cheio da sua glória. Está cheio da sua glória. Adorai-o. Adoração seja ao Senhor. Com grande temor, também de nós, o seu nome é sempre mencionado. O seu nome é sempre mencionado. O seu nome é sempre mencionado. Cantem o Senhor, cantem o Senhor, louvem o Senhor, em corais alegres, porque Ele também ouve e recebe o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor.
Para isso nós falamos todos amém. Quem vocês, irmãos, quer vir? 2 irmãos, venham, por favor. Irmão Keller, você quer agradecer também? Venham. Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos pela palavra falada que ouvimos nessa tarde. É a tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós te agradecemos que tu nos preparas para o dia, para o glorioso dia. Nós lemos em Efésios capítulo 1 que tu selarás aquilo que cremos. E o teu selo não pode ser mais rompido. Nós te agradecemos que podemos viver nesta segurança contigo, porque tu fazes tudo bem. Tu trarás tudo a um bom fim se cremos na tua palavra. Senhor, abençoe-nos quando nos separarmos agora. Mantenha-nos na nossa vida diária. Nós temos ainda que nos provar nessa terra, mas tu nos acompanhas. Tu está todos os dias presente com a tua paz e com a tua bênção. Nós pedimos também, abençoe o portador da tua palavra, fortifica-o fortemente, diariamente em corpo, espírito e alma, e equipa-o com tudo que necessita, o teu poder, o teu espírito e a tua paz. Senhor, nós te agradecemos que tu és tão grande e poderoso. Senhor, nós te agradecemos que podemos de fato dar fé à tua palavra. É sim e amém. Sim, em nossos corações soa sim e amém. Que essa palavra que foi falada nessa tarde possa permanecer, mantida em nossos corações e ficar conosco até a eternidade. Nós te agradecemos e nos despeça sob a tua bênção e esteja conosco até que nos vejamos novamente, Senhor. Nós louvamos e glorificamos a ti, te damos a ti somente a glória. Amém. Amado Pai Celestial, eu quero especialmente agradecer porque 22 anos de boca chamada posso ver a tua mensagem eterna. Pude ouvir, mas não somente ouvir, mas levar ao coração. E tu conheceste a graça, Senhor, que eu posso crer de todo o coração e vivencio o que tu fazes em tua palavra, porque a tua palavra é verdade para aqueles que buscam refúgio nele. Eu sempre busco refúgio na tua palavra e tu cumpres a tua palavra. Por isso eu quero te agradecer, especialmente por irmão Frank, que está aqui à minha esquerda. Tu o chamaste e enviaste até os confins da terra. Tu fazes ainda, e fizeste isso anteriormente, e o fazes ainda hoje. Senhor, nós ouvimos os testemunhos. Eu estou dominado pelo que eu vi e creio. Tudo que foi dito, eu te agradeço de todo o coração que posso estar aqui, que tu possas continuar e estar e abençoar especialmente o irmão Frank e edificá-lo e dar-lhe refrigério para que ele possa estar no teu ministério de acordo com Mateus 24, versículo 14 e 45 até 47, que ele possa fazê-lo no teu poder e força. Eu peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e
adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém. Irmão Keller, venha e agradeça ainda conosco. Agradeça ainda conosco. Sim, fiel Senhor, a Ti seja o louvor, a gratidão pelas palavras ouvidas, Senhor Jesus. Tu falaste para a mim, Tu falaste a todos nós, Senhor Jesus. Mantenha essas palavras em nossos corações, Senhor Jesus, para que possamos caminhar no caminho em Tua direção, porque Tu nos chamaste. E eu te agradeço, fiel Senhor, que podemos ser chamados Seus filhos. Fiel Senhor, acompanha-nos nesse caminho, para que não olhemos para trás, que não olhemos para a direita nem para a esquerda, mas que olhemos para frente diretamente para Ti, para o alvo, que és Tu, fiel Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, passe por todas as fileiras, por favor, Senhor Jesus. Por favor, cada um precisa de Ti. Uns precisam de força, outros precisam de consolo, outros precisam de cura. Senhor Jesus, Tu concedes a cada um o que necessita. Também, irmão Frank, não queremos esquecer, abençoa-o, fortifica-o, acompanha-o em todas as suas viagens. E Tu, a Ti, fiel Senhor, seja o louvor, a gratidão. Mantenha-os no nosso meio. Eu te agradeço, porque sempre pudemos sair daqui abençoados, fiel Senhor. Abençoe a cada um. Acompanha-nos nos dias em que estamos. E fiel Senhor, eu te agradeço e glorifico a Ti e Te dou toda a honra e glória no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ainda essa estrofe. Senhor, Tu fizeste grandes coisas em nós aqui. Em júbilo a partir do pó, nós Te adoramos. Senhor, Tu fizeste grandes coisas em nós aqui. Em júbilo, a partir do pó, nós Te adoramos. Glorificamos o poder da Tua graça unidos. Tu, o mais fiel amigo da nossa alma. Glória a Ti, a Jesus somente. Glória a Ti, a Jesus somente. Tudo o que tem sopro de vida, cante juntamente. Glória a Jesus. Sim, a Jesus somente. Isto será maravilhoso. Isto será maravilhoso. Quando livres da dor, eu ver a sua face. Quando livre da dor, eu ver a sua face. Amém, amém, amém. Estejam com a graça de Deus. Lembre-se de mim em oração. Deus conosco, até que nos vejamos novamente.